Muito bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nessa manhã para celebrar e exaltar o nosso Deus. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, aí no seu lar, aonde você estiver, sendo convidado pelo Espírito Santo de Deus para adorá-lo nessa manhã. A palavra de Deus, no Salmo de número 100, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povos seus e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Que salmo lindo esse, onde somos desafiados a exaltar o nosso Deus. E agora pela manhã temos essa oportunidade de prestar culto ao Senhor. Por isso eu te convido, aonde você está, a orar ao Senhor junto comigo, para iniciarmos essa celebração na presença do Senhor. Pai de amor, Pai querido, toda honra e glória sejam dados ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas maravilhas do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos preservado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a tempos difíceis, Senhor. Pai, nesse momento também o nosso clamor é que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, e que essa celebração suba com um cheiro suave ao trono da graça do Senhor. Senhor, continua conosco, ministra aos nossos corações. É o que te pedimos e agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém e amém. Celebremos ao Senhor. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu a ti darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu a ti darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai.
engrandecei seu nome, exaltai ao Senhor, louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai, exaltai. Meu refúgio, libertador.
Olá, queridos, muito bom dia, que prazer estarmos novamente juntos nesse tempo de celebração, nesse tempo de adoração ao Senhor que já vivemos até aqui, músicas que inspiraram a nossa vida, que inspiram a nossa caminhada na nossa relação com Jesus. Nesse tempo em que estamos juntos, estamos vivendo, por conta dessa questão do isolamento e tudo, nós estamos vivendo nesse período uma questão de conscientização sobre os dízimos e sobre as nossas ofertas. Aquele momento de dízimo e oferta que é tão gostoso quando a gente vai, de alguma forma, entregar os nossos dízimos, e ali há tanta gratidão, né, nesse tempo, a gente não tem vivido ao longo desse tempo, mas a gente tem separado esse tempo para conscientizar. A gente sempre traz um versículo bíblico para te inspirar, para dizer algo a você, mas nessa manhã, nesse 13º culto pelo qual nós estamos vivenciando, né, nesse tempo que estamos vivendo, a gente quer agradecer. Eu coloquei no coração de que a gente poderia agradecer, compartilhei isso com o pastor Zildo, da gratidão à fidelidade dos irmãos nesse tempo. A igreja, como qualquer outro setor da sociedade, sofre com todo esse isolamento, sofre com as questões econômicas, sofre porque as pessoas podem estar vivendo algum momento difícil na sua vida, na sua saúde, há esse sofrimento, mas ainda assim, a igreja tem permanecido fiel, e a nossa gratidão ao Senhor por você. Então você nos inspira hoje a continuar, a acreditar, a nos envolver ainda mais com a obra do Senhor. Esse tempo de gratidão é justamente para mover o nosso coração a não desanimar, a não esmorecer, a continuarmos com a nossa fidelidade, com o nosso amor ao Senhor. Então, por isso, a gente, de alguma forma, quer colocar essa gratidão diante do Senhor e também diante de você, pela fidelidade que temos vivido nesse tempo. É óbvio que nem tudo está acontecendo à medida que nós estamos precisando ou que esperamos, mas temos tido muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor está conosco, Ele não nos abandona, não nos abandonará, e é essa gratidão que nós temos. E aí, essa gratidão nos move à ação, nos move e nos motiva a continuar a ser fiel. E é nesse sentido que a igreja continua disponibilizando para você ferramentas para que você possa contribuir, para que você possa colocar o seu dízimo diante do Senhor. Há opções que você pode fazer, você pode, devidamente protegido, fazer o depósito bancário, você pode fazer a transferência bancária da sua conta, do seu aplicativo, do seu banco, para a conta da igreja, né? Estaremos disponibilizando, como tem sido disponibilizado para você aqui, a conta do Banco Sicoob, e ali você faz a transferência com tranquilidade, segurança, na sua casa, isso bem tranquilo. A outra opção que nós temos colocado a você é através do site da nossa igreja, e onde você pode ali encontrar a opção de dízimos e ofertas, e também você tem a opção do aplicativo PIB Cachoeiro, que você pode, além de além de depositar, de fazer a sua oferta, você fica informado também de tudo que tem acontecido na nossa igreja, você tem acesso aos recursos que a nossa igreja tem feito. Mas logo na entrada, na aba lá embaixo, doação, você pode colocar ali, você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, e ali contribuir para a igreja nesse tempo. Vamos continuar, irmãos, é nesse sentido que nós precisamos agradecer, ser grato, mas continuar na nossa missão, porque a obra do Senhor não vai parar, ela vai continuar em nome de Jesus. E nesse tempo, gostaria que você pudesse separar um pouquinho da sua atenção para assistir um vídeo muito importante sobre o nosso retiro. Olá, irmãos. O Ministério de Integração e Comunhão comunica aos irmãos que as inscrições para o Retiro 2021, que ocorrerá no Sítio Guarapari entre os dias 13 e 16 de fevereiro, já estão abertas. Para isso, é preciso que os irmãos visitem o nosso site ou o nosso Instagram e peguem as informações que estão contidas ali. Será necessário que essas fichas sejam preenchidas e entregue na secretaria da igreja para que possamos entrar em contato com os irmãos. O ministério ressalta que o pagamento do retiro
poderá ser feito em até 10 parcelas, iniciando-se agora no mês de maio. E para facilitar o pagamento, nós criamos uma conta do Banco Sicoob, onde os irmãos poderão concretizar o pagamento através do depósito mensal nessa conta. E para maiores informações, entre em contato pelo telefone da nossa secretaria da igreja. Meus irmãos, como você pode perceber, a igreja continua em movimento, as coisas continuam acontecendo e isso move o nosso coração a agir, a fazer ainda mais. O que a gente também quer colocar para que você continue focado nas orações às 19 horas, todos os dias, às 19 horas. Pare um tempo, você com a sua família, ou você sozinho, no lugar que você puder estar ou tiver, você separe esse tempo para oração, para colocar diante do Senhor aquilo que estamos vivendo. Toda essa situação é só através da oração. Esse é o nosso recurso, é a nossa ferramenta principal, é aquilo que nós podemos colocar diante do Senhor, tudo aquilo que tem acontecido, orando pela nossa cidade, orando pelas pessoas enfermas, orando pelas pessoas que estão trabalhando nesse tempo. É um tempo precioso, gente, de oração, de comunhão com o Senhor. Então, por isso, você não pode deixar de fazer. Faça, todos os dias, às 19 horas. Há também, em nossa igreja, algo que você possa fazer também, porque nós estamos preocupados, estamos, de alguma forma, nos mobilizando para ajudar algumas pessoas que possam, porventura, vivenciar um tempo mais difícil na sua casa, com suas economias. A igreja já tem ajudado algumas pessoas e, por isso, a Operação José, ela tem sido uma ferramenta importante para a gente captar alimento, para captar cestas básicas. Então, você pode doar uma cesta básica, você pode doar o valor da cesta básica, tudo isso você pode fazer, sinalizando para a igreja, trazendo aqui na igreja, e assim podemos abençoar a vida de tantas pessoas. Há uma outra questão também, que nós não paramos, mas estamos incentivando você a continuar, e você a despertar também, ou talvez que você nunca tenha feito a primeira vez, e aí se aventurar nessa questão de doar o sangue. É claro que é algo altruísta, é algo simplesmente talvez um dos maiores símbolos de doação que a gente tem nesse tempo, mas é importante para a gente vivenciar esse tempo e fazer com que pessoas possam ser abençoadas. A gente sabe que o Hospital Evangélico tem feito essa parceria com a igreja. Nós temos, alguns jovens já participaram desse tempo de doação, e nós queremos continuar, não só com os jovens, mas com os membros da igreja, acima de 18 anos, você que está com a saúde em dia, você pode se dirigir lá ao hospital, a partir das 9 horas, e você pode ali fazer a sua doação de sangue. Por conta desse tempo, a gente percebe, o hospital tem informado que as plaquetas são algo que tem muita utilidade nesse período, e um vencimento muito rápido, então isso tem faltado, então é importante a doação de sangue para que a gente ajude pessoas nesse sentido. E é nesse movimento todo é que nós não podemos nunca deixar de esquecer e de orar. Nesse tempo em que a gente se olha e se vê pequeno diante das situações que têm afligido o nosso coração, que tem feito a gente, às vezes, ficar com medo, de pensar em coisas tristes, às vezes, por ver tanta notícia ruim na TV, a mensagem ou o texto que me vem logo à mente é aquele texto de Romanos 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É nesse sentido que nós vamos, nesse momento, orar, acreditando e confiando de que Deus está conosco, que Deus não nos abandonou, e que Ele continuará por nós, que Ele continuará lutando por nós, que Ele continuará agindo aonde nós não temos condições de agir. Por isso eu peço a você, que nesse momento, feche seus olhos, que coloque sua vida agora diante do Senhor, que você, enquanto eu esteja falando, que você agora esteja com seus olhos fechados, e você vai colocando aí diante do Senhor a sua vida, coloca diante do Senhor agora a sua família, coloca diante do Senhor agora o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa, o seu casamento. Coloque diante do Senhor os seus estudos.
de repente a sua ansiedade por não saber o que vai acontecer no futuro, sobre a preocupação com os seus estudos, com os concursos, com tudo aquilo que estava planejado para o ano. Entregue ao Senhor, vai colocando diante dele, coloque, ore, e eu vou orar com você agora nesse tempo. Querido Deus e Pai, nesse tempo que eu me uno aos meus irmãos que estão espalhados por toda essa terra, aos meus amigos que estão nos visitando, que estão conosco compartilhando desse culto, a todos aqueles que podem ouvir agora nesse tempo a minha voz, me uno a vocês com o coração contrito diante do Senhor, reconhecendo o nosso tamanho diante de toda essa realidade que temos vivenciado, diante de todo esse sofrimento, diante de toda a angústia que tem acontecido e que é potencializado por toda a nossa fragilidade, por toda a nossa pequenez, por toda a nossa humanidade, Deus. Ó Pai, o texto do Senhor, o texto que falamos, diz que se o Senhor é por nós, nós não temos nada a temer, porque o Senhor está conosco, porque nada pode separar o Senhor da gente, nada pode separar nós, a nossa vida do Senhor. Não seja a morte, seja a enfermidade, seja os problemas, seja a profundidade, seja qualquer outra coisa, nada pode nos separar do teu amor, Senhor. E é confiando nisso, Deus, que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pode ser que nesse momento as pessoas que estejam assistindo ou vivenciando conosco esse culto estejam passando por problemas com esta enfermidade que tem assolado a nossa terra. Mas pode ser que a partir dessa enfermidade eles estejam vivendo outras coisas, outras lutas. Pode ser, ó Deus, que existem lutas dentro de casa, momentos difíceis que estão sendo vivenciados nos casamentos. Ó Deus, tenha piedade de nós, ó Deus, em nossa vida. Tenha misericórdia do Senhor sobre nós. Continue conduzindo a nossa história. Continue, ó Deus, conduzindo esse momento da nossa vida, por favor, Deus. Nos ajude, ó Deus, e nos carregue, ó Pai, no colo em certas ocasiões, porque a gente já não consegue mais, talvez, dar nenhum passo diante de tantas lutas, Deus. Ó Pai, refrigera a nossa alma, cuida das nossas emoções, ó Deus. Age poderosamente na nossa família, que as relações familiares possam ser restauradas pelo Senhor, para que não haja nenhum tipo de violência acontecendo dentro de casa, como a gente sabe que tem aumentado nesses dias. Por favor, Deus, proteja aqueles que são mais vulneráveis a esse contexto, essa realidade. Ó Pai, traga para a gente de novo, ó Deus, a cada momento a esperança, Senhor, para que no nosso coração a gente possa ter a certeza de que o Senhor está conduzindo a cada momento, que está protegendo aqueles que o amam, aqueles que reconhecem o Senhor como Deus. E Pai, para aqueles que ainda não te conhecem como soberano, como Senhor da sua vida, que esse tempo seja um tempo de salvação, Senhor. Que haja salvação, ó Pai, nesse tempo. Que haja um despertamento espiritual nas pessoas, para que elas possam te procurar, te buscar e achar o Senhor, ó Deus, nesse tempo. Por favor, Deus, nos ajude. Esteja conosco, ó Deus. Esteja com as ações que a igreja tem feito, abençoando a vida de cada pessoa, de cada ministério representado por cada pessoa da nossa igreja, que tem desenvolvido com afinco, que tem procurado fazer o seu melhor diante de situações que a gente nunca tinha vivido antes, ó Deus. Restaure, ó Deus, a alegria, a força, a energia do nosso pastor, dê a ele visão, dê a ele ainda mais condição do Senhor para conduzir esse rebanho nesse tempo, ó Deus, tão difícil. Abençoe sua família, abençoe os ministros dessa igreja, abençoe cada líder, cada pessoa, cada membro, cada aquele visitante que frequenta com a gente aqui com tanto tempo, com tanto amor. Abençoe, Senhor, aquele que está agora assistindo a esse culto, vivenciando esse culto, que
talvez nunca teve a oportunidade de estar conosco aqui, mas que através da tecnologia, a tua palavra, teu amor, esta oração tem chegado ao seu coração. Que Deus abençoe a todos, ó Pai. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Ele possamos ver a cada dia a tua bondade sobre nós, o teu amor, ó Deus, a tua misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
Bom dia a todos, muito bom estar com você nesta manhã, muito bom adorar ao nosso Deus, ouvir essas canções que exaltam a Deus e que trazem também um conforto aos nossos corações, uma certeza da presença e do cuidado de Deus a cada um de nós. E nesta manhã, eu quero falar sobre construindo uma família saudável. Nós, geralmente, em mês de maio, nós dedicamos as palavras, aquilo que nós fazemos, às famílias, falando sobre as famílias, sobre casamento, sobre os filhos. E eu quero nesta manhã, então, compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre construindo uma família saudável. Abra sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 13, Gênesis 13, nós vamos ler do verso 5 ao verso 18. Gênesis 13, de 5 a 18. Diz assim a palavra de Deus nesse texto bíblico. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornaria a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Que Deus aplique, que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Construindo uma família melhor é o tema que eu quero compartilhar com você nesta manhã. E uma das questões mais difíceis de lidar é quando há conflitos na nossa casa, quando há conflitos na nossa família. Se nós tivermos problemas do nosso trabalho, mas se temos um lar acolhedor, nós podemos até lidar bem com isso, porque nós teremos um lar que vai nos acolher, um lar que será o nosso porto seguro. E então teremos prazer em voltar para a nossa casa. Mas quando há desentendimento na nossa casa, nós não teremos um porto seguro para ancorar a nossa alma. E então não teremos prazer, assim, em retornar de um dia de trabalho. Na família de Abrão, o seu nome era Abrão, na família dele e do seu sobrinho Ló, estava havendo um desentendimento. Deus os havia abençoado grandemente. Eles não eram mais pobres, eles não tinham mais necessidades, eles eram prósperos financeiramente. Mas havia um problema entre eles, um conflito entre eles. Eles tinham um rebanho muito grandes, mas não tinham pastagens suficientes para os dois rebanhos. E os pastores de ovelhas, tanto de Abrão quanto de Ló, estavam vivendo conflitos. E tudo isso atingiu também as suas famílias. Eles estavam vivendo em pé de guerra. Isso diz aqui no verso 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e fariseus habitavam aquela terra. E então aquele povo, todo mundo vendo aquele conflito acontecendo. E Abrão então começou a perceber que se ele não tomasse nenhuma providência, uma batalha mais acirrada iria acontecer. E foi isso que ele fez.
porque ele queria construir uma família saudável. Então, como foi que Abraão construiu essa família saudável? E como você também pode construir essa família saudável neste tempo? E a primeira lição que nós aprendemos aqui, que para você construir uma família saudável, faça todo o esforço para ser um pacificador. Faça todo o esforço para ser um pacificador, mesmo que isso custe abrir mão dos seus direitos. Olha só o que dizem os versos 5 a 8. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e fariseus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. O problema geralmente não é o problema em si, mas a questão é aquilo que está no coração das pessoas. O cerne do problema não está geralmente no fato em si, mas o cerne do problema geralmente está no nosso coração, está naquilo que nos motiva, aquilo que motiva o nosso coração, está nos desejos da nossa alma, do nosso coração. O grande problema, na verdade, é que nós somos rápidos demais para descobrir o problema no coração do outro. Essa questão pode acontecer no nosso trabalho, e você vê isso claramente em qualquer discussão. Pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa família, pode ser nos nossos relacionamentos. Imediatamente nós detectamos o problema, mas o problema no coração do outro. Os nossos olhos, na verdade, eles têm a capacidade de atravessar a barreira do corpo humano e enxergar então o problema que está lá no coração do outro, mas nós não temos essa mesma capacidade muitas vezes de olhar para nós mesmos e enxergar o problema que está no nosso coração, no meu coração. E olha só o que estava acontecendo ali. O problema ali não era a disputa de terra, o problema ali não era a disputa de rebanho, não era a questão exatamente dos pastores, mas o problema ali é aquilo que motivava o coração de Ló, aquilo que o coração dele desejava. Ele queria mais riquezas, ele queria mais realizações das coisas do mundo para alimentar a sua alma, para alimentar o seu desejo. E isso fica muito bem claro na maneira que ele vai tomando as suas decisões. Por isso, a questão entre os pastores dos rebanhos era grande, porque um queria levar vantagem em cima do outro. E essa questão, então, no coração de Ló, atingiu o coração dos seus liderados. Os seus empregados, os seus pastores, começaram a brigar com os pastores de Abrão. E o pior é que tudo isso estava acontecendo, e todo mundo das terras vizinhas, vendo tudo aquilo acontecendo, era o povo de Deus brigando, e o comentário talvez seria: olha, esses dois são podres e ricos, e brigam então por pastos. Isso nos mostra uma coisa muito importante no nosso tempo, que todas as vezes que um cristão entra em conflito com outro cristão, nós envergonhamos o nome de Cristo aqui nesta terra. E da mesma forma que todas as vezes que um casal cristão entra em conflito, em altos gritos, também eles estão envergonhando o nome de Cristo, porque as pessoas ao seu redor estão vendo, e eles certamente comentam: olha aí, os crentes. E infelizmente, a igreja evangélica perdeu muito da credibilidade nesse tempo, em função de alguns mancharem o nome de Cristo, porque sem amor nós denegrimos a imagem de Cristo, mas o contrário também produz um efeito positivo. O amor entre os irmãos também exala o bom perfume de Cristo. É isso que a Bíblia diz em João 13:35, quando Jesus disse: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que são meus discípulos. Então, quando você vive bem em família, quando você vive bem nos seus relacionamentos, quando você vive dessa forma, você está, através das suas atitudes, pregando com a sua vida o Evangelho de Cristo. Alguns dizem, inclusive, que você é a Bíblia que muitos vão ler. E o que Jesus está dizendo nesse texto que eu acabei de ler de João, é que se aprendermos o valor da unidade que o próprio Deus vive, e aplicarmos esse valor na nossa vida, e entendermos que as pessoas são mais importantes que as coisas, e nos esforçarmos para sermos pacificadores nessa terra, nós vamos exalando o bom perfume de Cristo. Quando por causa da unidade, nós abrirmos mãos dos nossos direitos,
nós estamos dando um bom testemunho de Cristo, e desta forma nós estamos pregando o Evangelho e perfumando essa terra com esse bom perfume de Cristo. No entanto, quando não somos capazes de abrir mão dos nossos direitos, nós começaremos a agir dentro do senso comum, e aí então nós estamos denegrindo a imagem de Cristo. E olha só o que a Bíblia diz quando o crente começa a agir assim, de acordo com o senso comum. Lá em Tiago capítulo 3, dos versos 13 a 15, dizem assim: quem é sábio e tem bom entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Quando nós somos conduzidos pela sabedoria humana, o que está dizendo a Bíblia aqui, que a tendência é agirmos pela desavença, e era isso que estava acontecendo ali entre Abrão e Ló. E por isso a atitude de Abraão naquele momento foi de ser um pacificador, abrindo mão inclusive de alguns direitos, deixando Ló escolher. E olha só o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17 sobre essa questão, verso 14. Começaram a discussão, é como abrir uma brecha no dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Agora, ouça bem aquilo que eu vou te dizer agora. Grava isso no seu coração, pratica isso que eu vou falar agora. Se você está vivendo algum conflito na sua casa, na sua família, seja o primeiro a buscar a paz. Se esforce para ser um pacificador, mesmo que isso te custe perder algumas coisas. Porque enquanto essa paz não chega, você não estará exalando o bom perfume de Cristo através da sua família. Mas quando essa paz chega, você começa, através das atitudes, exalar o bom perfume de Cristo às pessoas que estão à sua volta. E esta é uma lição preciosa que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas outra lição preciosa para você construir uma família saudável. Tome as decisões alicerçadas nos valores de Deus e marcadas pela fé. Por aquilo que Deus falou a você, não apenas pelas aparências, não apenas por aquilo que você vê. Olha só, os versos 10 a 13, dizem assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nós vemos aqui que a decisão que Abraão tomou foi por causa do temor que ele tinha e a fé que ele tinha no Senhor. Não foi por aquilo que ele estava vendo. E muitos de nós somos tentados a tomar a decisão na nossa vida, a semelhança de Ló, por aquilo que nós estamos vendo, não pelos valores de Deus. Tomar as decisões alicerçadas nos valores de Deus e na fé, é saber que Deus está conosco o tempo todo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. E nesse mesmo sentido, o escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É saber que, mesmo que nós não estejamos vendo, nem sentindo e nem percebendo, Deus está ao nosso lado. Isso significa colocar os valores do reino de Deus em primeiro lugar, em todas as decisões que envolvem a nossa família ou a nossa vida pessoal. E quando nós colocamos os valores do reino de Deus em primeiro lugar, nós não precisamos ficar preocupados com o nosso futuro, porque Deus cuida de nós. Há uma frase que nós aprendemos no retiro, onde o pastor Paulinho pregou, ele dizia assim: cuide das coisas de Deus, e Deus cuidará das suas coisas. E isso é uma grande realidade, uma verdade absoluta. Por isso não importava então a escolha de Ló, Abraão sabia que Deus estaria guiando a sua vida, não importava qual seria a direção, ele sabia que Deus estava o guiando na direção certa. Porque a bênção que Abraão buscava não era a bênção da terra, mas era a bênção da presença de um Deus todo-poderoso na sua vida e na sua família.
Então, enquanto Abraão tomou a decisão marcada pelos valores de Deus, pela fé, Ló tomou a decisão que parecia mais sensata, e talvez seria a decisão que nós também tomaríamos. Ele olhou a terra, ele olhou onde havia água, e ele foi para lá. A outra terra que sobrou, tinha menos água, tinha menos grama. Outra coisa, na rota do vale, ali do Rio Jordão, onde Ló foi, existiam cidades. Aos olhos humanos, essa escolha de Ló parecia a escolha mais correta, a melhor escolha, mas não era a melhor escolha, porque ela não estava alicerçada, não estava pautada nos valores de Deus. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida fazendo exatamente como Ló fez, sem perguntar qual é a vontade de Deus, sem pedir a direção de Deus? Tomamos decisões porque aos olhos humanos parece a decisão mais sensata. Mas quando nós aprendemos a viver os valores de Deus, nós passamos a tomar as decisões marcadas pela fé. E essas decisões podem até não ser as mais sensatas aos olhos humanos, mas elas trazem a bênção de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, porque elas estão alicerçadas nos valores de Deus. Gente, nós não temos como antever todas as coisas que vão acontecer conosco em função das nossas decisões. Por isso, tomar as decisões alicerçadas nos valores de Deus e marcadas pela fé sempre é o melhor caminho para nós. Ló, ele tomou a decisão por aquilo que seus olhos viam, sem considerar os valores de Deus. E aí então ele foi ali para perto de Sodoma, armou a sua casa, levou a sua família, armou a sua tenda lá. E quando Sodoma foi destruída, ele teve que sair correndo com a sua família, somente com a roupa do corpo, sem levar nada, nem uma ovelha sequer, porque quando nós agimos assim, nós perdemos. Aqui com Abraão nós aprendemos a tomar decisões alicerçadas nos valores de Deus e marcadas pela fé, e não pela aparência, não pelo senso comum. E essa é a mesma palavra que Jesus tem para nós. Olha só o que diz Mateus 6:33, quando Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Grava isso no seu coração. Tomar as decisões alicerçadas nos valores de Deus vale para toda a sua vida. Vale para o seu trabalho. Vale quando você tem que comprar alguma coisa. Vale quando você tem que vender alguma coisa. Vale quando você tem que mudar de emprego, vale para a sua empresa, vale para toda a sua vida. Então tome sempre as decisões alicerçadas nos valores de Deus e marcadas pela fé. Essa é outra lição preciosíssima que nós aprendemos. Mas outra lição, para construir uma família saudável, permita que Deus faça escolhas por você. Quando nós agimos pela fé, nós começamos então a viver na dinâmica de um Deus Todo-Poderoso, um Deus que tem prazer em fazer escolhas por nós, um Deus que vai intervindo na nossa vida. Olha só os versos 14 a 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornaria a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então, depois que Ló partiu, Abraão aqui teve outro encontro com Deus. E nesse encontro, Deus então começa a revelar um contraste que sempre acontece quando nós deixamos Deus fazer escolhas por nós. Aqui, Deus chamou Abraão e disse: olha, sendo que você optou em tomar as decisões alicerçadas dos meus valores, marcadas pela fé, eu vou mostrar tudo que eu tenho para você. Todas as coisas que eu tenho para você, eu vou mostrar para você. O senso comum sempre vai nos dizer: olha, veja o que o mundo tem para te dar. Já o senso de Deus, as coisas que são marcadas por Deus, sempre vai nos dizer: veja o que Deus tem para você. Deus tem muito mais, a Bíblia diz que abundantemente mais, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós pedimos, por causa do poder dele que opera em nós. É Deus intervindo. Então, quando nós agimos assim, permitindo que o Senhor faça escolhas por nós, Deus vai intervir em toda a sua vida, em toda a minha vida.
Deus vai intervir nos mantimentos da sua casa. Deus vai intervir no seu trabalho, Deus vai intervir na sua empresa, Deus vai intervir no seu casamento, Deus vai intervir nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Deus vai intervir porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você decide tomar as decisões marcadas pela fé, alicerçadas nos valores de Deus, Deus começa a tomar decisões por você. E aí, então, você vai ver as portas antes fechadas se abrindo. Você vai ver, então, aquele filho afastado, se rendendo a Deus. Você vai ver aquele casamento derrubado, se reerguendo. Você vai ver a sua família desestruturada, se alicerçando. Você vai ver aquele filho viciado, se recuperando. Aquele filho que não quer nada, agora tomando um rumo na sua vida. Porque Deus está fazendo escolhas por você e mostrando aquilo que você não consegue enxergar. Foi isso que Ele fez com Abraão. Deus chamou Abraão e disse: olha para o norte, olhe para o sul, olha para o leste e para o oeste, toda essa terra eu daria a você. A sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. E são essas coisas que Deus faz quando nós andamos com Ele. Quando Deus dá, ninguém tira. E a maior bênção de caminhar com Deus nessa vida é deixar Ele fazer escolhas por nós. É viver na bênção daquele que tem prazer em derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é um pedaço de terra, não é uma casa, não é um dinheiro na conta, mas a maior herança que você pode deixar para os seus filhos é ensiná-los a andar debaixo da graça de um Deus todo-poderoso, de um Deus que tem prazer em nos abençoar e fazer as escolhas segundo a vontade de Deus. Isso você não aprende lendo o livro, mas você aprende na prática. Sabe, nós temos que aprender, na verdade, a falar com Deus, mas temos que aprender muito mais a ouvir Deus. Muitas decisões que nós tomamos na nossa vida dão errada e nós damos cabeçadas, porque nós não ouvimos a Deus. E sabe o que Deus tem para você? Deus tem muitas coisas para você, quando você permite que Ele faça escolhas para você. E eu não estou falando aqui da doutrina da prosperidade, que você vai ficar rico, que você não vai ficar doente, não é nada disso. O que eu estou falando aqui é que quando Deus toma decisões por você, Deus mostra o caminho, Deus dá a direção. E você então precisa entender uma coisa muito séria e muito básica nessa vida. Você não sabe fazer escolha, eu não sei fazer escolha, nós somos péssimos nisso. Sozinhos nós fazemos escolhas erradas. Então, se você quer de fato construir uma família saudável, permita que Deus faça escolhas por você. E essa é outra lição preciosa que nós aprendemos aqui com Abraão. Mas uma quarta lição: se você quer construir uma família saudável, construa na sua casa um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Olha o verso 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O texto termina aqui onde tudo começou. Quando Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, ele foi para Canaã, e chegou em Canaã, perto dos carvalhos de Manre, ali onde ele buscava ao Senhor. E depois então de ele andar por toda aquela terra, ele volta para o mesmo lugar e constrói ali mais um altar ao Senhor. Quando ele chegou, ele havia construído ali o primeiro altar, e agora na volta ele constrói o segundo altar. O primeiro altar foi o altar da busca, agora esse segundo altar foi o altar da adoração. No primeiro ele havia buscado, agora ele já encontrou o Senhor. O primeiro altar que ele construiu foi aquele altar da busca, e esse altar da adoração é aquele altar que nós precisamos construir na nossa casa. É ali na nossa casa que começa a adoração, é ali na nossa casa que os nossos filhos precisam ver nós orando e buscando ao Senhor. É ali na sua casa que seus filhos precisam ver você lendo a Bíblia. É ali na sua casa que seus filhos precisam ver você adorando, você orando ao Senhor. Agora, se o altar da sua adoração somente acontece no coletivo, quando você está numa celebração presencial ou online como essa, alguma coisa errada está na sua vida. Agora, quando nós decidimos construir um altar de adoração em nossa casa, Deus se manifesta de maneira extraordinária. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias fez um altar e a Bíblia diz que o fogo desceu dos céus e consumiu aquele altar.
E o povo que estava ali, vendo tudo aquilo acontecer, tiveram um grande temor a Deus e começaram a declarar: só o Senhor é Deus em Israel. E tudo isso foi possível, porque Elias construiu ali um altar de adoração. Então, quando você faz um altar de adoração lá na sua casa, eu não estou falando de altar físico, mas eu estou falando de você dedicar tempo à leitura da Bíblia, dedicar tempo à oração pelos seus filhos, dedicar tempo em adorar ao Senhor. Deus então começa a se manifestar. E os seus filhos então vão vendo coisas extraordinárias da parte de Deus acontecendo. Então Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento e em toda a sua família. Mas construa um altar de adoração na sua casa. E a conclusão de tudo isso que nós ouvimos e vimos aqui nesta manhã, é que eu gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo, olhasse para a sua vida, olhasse para a sua família, e fizesse uma pergunta para você mesmo: como está a minha vida, como está a minha família? E como você gostaria que a sua vida estivesse, e como você gostaria que a sua família estivesse? Eu quero dizer em nome de Jesus, que a sua família pode sim ser melhor, pode ser mais saudável, pode ser mais feliz, pode ser mais bela. Agora analisa quais têm sido as suas decisões. Como elas têm sido? Elas têm sido iguais às de Ló, olhando apenas a aparência, apenas aquilo que seus olhos enxergam, apenas olhando o senso comum? Ou têm sido iguais às de Abraão, decisões alicerçadas nos valores de Deus, pautadas na fé? Sabe, talvez você não tenha hoje a família do jeito que você gostaria, uma família totalmente saudável, mas eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Receba esta palavra profética na sua vida e na sua família. Sua família pode ser melhor, sua família pode sim ser saudável. Você pode, a partir de agora, construir uma família saudável. Mas você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu nesta manhã. Se colocar em primeiro lugar como um pacificador. Mesmo que isso custe perder algumas coisas. Tomar as decisões alicerçadas nos valores de Deus, na fé. Deixar que Deus tome as decisões por você. E ainda mais, construir um altar de adoração na sua casa. A sua família pode ser melhor. A sua família pode ser mais saudável. Depende dos valores que você estiver construindo na sua vida e na sua casa. E que Deus os abençoe a sua vida, abençoe a sua família, no nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos cantar uma canção agora. Minha casa será uma casa de bênção. Eu gostaria que você cantasse isso, declarando isso para a sua família. Vamos louvar e vamos adorar o nosso Deus. Casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu tua casa todo dia. Esteja à vontade pra
sentir. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nós cantamos essa canção, faça do meu lar um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todos os dias. Gente, é dessa forma que nós vamos construindo famílias saudáveis. Nós ouvimos a palavra de Deus nesta manhã, que nós podemos construir famílias saudáveis. E você pode, mesmo que esteja vivendo conflitos, dias difíceis, dias amargos na família, você pode, em nome de Jesus, construir uma família saudável. Receba essa palavra de Deus ao seu coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelo seu casamento, quero orar agora pelos seus filhos. Feche os olhos aí onde você está, do jeito que você está, e nós vamos então orar ao nosso Deus Todo-Poderoso que ouve a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos ao Senhor por este dia, por esta manhã, esse momento, ó Deus, tão especial, tão significativo, que nós podemos viver como teu povo, ó Deus, como igreja do Senhor, reunida, Deus, em cada lar, Deus, em cada casa. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que aconteceu aqui nesta manhã, pelas canções, ó Deus, pela palavra do Senhor que veio ao encontro dos nossos corações, daquilo que nós precisamos, ó Deus. E agora, Deus, tudo aquilo que nós ouvimos, ó Deus, aplica na nossa vida, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a viver intensamente esses valores que aprendemos aqui nesta manhã. E agora, Deus, no teu nome todo-poderoso, eu quero, ó Deus, abençoar a cada família, Deus, que está ouvindo esta palavra, a cada casamento, a cada filho, ó Deus. Traga um renovo na vida familiar, traga um renovo no casamento. Se há alguém, ó Deus, com casamento, ó Deus, abalado, que o Senhor, ó Deus, estrutura novamente, Senhor, restaura o casamento no nome de Jesus. Se há filhos afastados, ó Deus, no nome de Jesus, traga-os de volta para o Senhor, traga-os de volta para a família, Senhor. Ó Deus, se tem algum outro conflito, ó Pai, depressão, doenças, ó Pai, problemas financeiros, outros problemas, ó Deus, Senhor mesmo, com a unção do Senhor, Deus esteja resolvendo todas essas questões, no nome precioso de Jesus. Abençoa, Deus, o pai, abençoa a mãe, abençoa o filho que está ouvindo e participando desta celebração nesta manhã. Cuida de cada um, ó Deus, e que os conflitos que se porventura existem, ó Pai, possam ser dissipados no nome de Jesus, e que caia por terra toda a artimanha do diabo na vida das famílias que estão ouvindo esta mensagem, no nome de Jesus. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém a todos. Nós encerramos então essa celebração agora. Lembrando que à noite, 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Eu quero convidar você a estar conosco nesta noite também. E que tenha uma tarde abençoada pelo Senhor. Amém.